Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel e esse é o Papo Católico. Hoje nós vamos bater um papo sobre os dons de serviço da Igreja, os dons carismáticos, narrado na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Alguns dizem que os dons eram e foram para a Igreja primitiva, porque ela estava sob ameaça, então Deus teria dado naquele momento, porque a Igreja estava começando e sob ameaça, os dons de serviço para a Igreja. Os dons de serviço são narrados, então, na carta aos Coríntios. Lá São Paulo fala que a um é dado o dom de orar línguas, outro de profetizar, outro de curar enfermos, outro de palavra de ciência. Eu não estou lendo aqui, não é exatamente esta ordem, mas lá está a origem bíblica dos dons carismáticos. O fato é, os dons carismáticos são bíblicos. É uma outra discussão se as pessoas que estão supostamente orando em línguas aí estão realmente usando o dom de línguas ou não, mas nós vamos deixar isso para outro vídeo. O fato é que há base bíblica para os dons carismáticos. São Paulo fala, aspirai os dons, especialmente o dom da profecia. Então, também é recomendação bíblica que as pessoas aspirem, que as pessoas desejem, que as pessoas queiram os dons de serviço. Os dons de serviço não nos fazem mais santos ou menos santos. Eles normalmente independem da nossa santidade, embora pessoas mais santas normalmente tenham mais dons. O fato é, os dons de serviço servem para edificar e ajudar a igreja. É possível que uma pessoa esteja cheia de dons e ainda seja condenada ao inferno. Também é importante fazer uma ressalva que melhor e mais importante que os dons são as virtudes e também e principalmente as virtudes teologais, aquelas que vêm de Deus, fé, esperança e caridade. Mas não é porque os dons não estejam em primeiro lugar na nossa vida cristã que eles deveriam ser desprezados. Mas no vídeo de hoje existem duas correntes: os cessacionistas, que acreditam que os dons cessaram lá em Pentecostes, naquela época, e existem os continuistas, que acreditam que os dons permanecem na igreja até os dias de hoje. Dentro da Igreja Católica, por exemplo, temos o movimento da renovação carismática, que são continuistas, acreditam que os dons continuam até hoje. E tem também, dentro da Igreja Católica, aquelas pessoas que têm uma posição mais cessacionista, ou seja, os dons foram para um momento específico da Igreja. Agora eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é baseada em Mateus, capítulo 24, versículo 4, onde Jesus fala que a gente deve cuidar, no final dos tempos, com os falsos profetas. Bom, se a gente deve cuidar com os falsos profetas, a gente pode subentender que existem bons e verdadeiros profetas. Eu acredito que esse argumento, que a igreja estava sob ameaça naquela época, ele seja um argumento fraco. Porque hoje a igreja está, talvez, sob mais ameaça do que a igreja primitiva estava. Hoje nós temos aquela triste realidade de interrupção de gravidez em alguns países, nós temos a ideologia do gênero, nós temos a teologia da libertação marxista, nós temos bastante pessoas apostatando, nós temos a ameaça de doutrinas estranhas que não existiam na época de Cristo. Nós temos várias e várias ameaças hoje, que ao meu ver são muito mais graves que as ameaças da época de Cristo. Mas até isso é uma análise subjetiva. O fato é que eu acredito nos dons, embora já duvidei muito, e eu tive várias experiências concretas e verdadeiras com pessoas que tinham os dons de serviço. Eu pude perceber na minha vida particular que essas pessoas não somente estavam falando a verdade, como foram usadas poderosamente por Deus em alguma missão específica. Então, o fato é, não é porque os dons carismáticos não sejam mais importantes que as virtudes teologais, por exemplo, que eles devam ser desprezados. Continuamos a seguir o conselho de Paulo, aspirai os dons, mas sobretudo o dom da profecia. E a Bíblia fala dos outros dons, e cita os outros dons sendo usados nos Atos dos Apóstolos e algumas outras partes da Bíblia. Eu acredito que nenhuma ferramenta deve ser jogada fora.
Eu acredito que se o cara tem uma chave de fenda para abrir um parafuso, é muito melhor do que ele abrir na mão. Assim eu vejo os dons carismáticos, os dons de serviço, são ferramentas a serviço do reino. Dá para fazer sem elas? Dá para fazer sem elas, mas talvez seja um caminho maior, mais demorado, mais árduo e mais difícil. Fica aqui então a minha opinião, minha simples opinião, de que os dons não cessaram no começo da igreja, mas que estarão conosco até a vinda de Jesus, até os novos céus e nova terra. Um abraço, eu sou o Daniel, até o próximo vídeo.